Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre conflitos no mundo pós-Guerra Fria. Na verdade, vamos tentar, para começar, lembrar como eram os conflitos, como foram os conflitos durante boa parte da Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria a gente teve várias guerras, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, guerra no Afeganistão, conflitos que sempre opunham duas correntes ideológicas. A gente estava falando do mundo capitalista, do mundo socialista. Ou então as guerras de descolonização na África, que também tinham uma relação com a influência capitalista, a influência socialista. Sempre Estados Unidos e União Soviética tentando ganhar áreas de influência, zonas de influência. Então, durante a Guerra Fria existiram muitos conflitos graças a esse viés ideológico. Além disso, era um período da corrida armamentista, ou seja, a gente vivia a ameaça nuclear. Falava-se muito do risco de uma terceira guerra mundial, ser uma guerra nuclear. Falava-se muito do poder de destruição dos países. Estados Unidos e União Soviética a cada momento lançavam uma arma nova. Falava-se de armas com o poder de destruir a Terra várias vezes. Uma basta, mas falava-se de várias vezes. Ou seja, o poder da arma, o medo da guerra nuclear era muito grande. Acaba a Guerra Fria, acaba aquele conflito ideológico, que era o grande motivador das guerras. E muita gente começa a se questionar que será que a partir daquele momento a gente ia viver em paz? Acabou a disputa ideológica. Começa a globalização, a integração dos mercados. Será que a integração dos mercados não gera uma dependência e uma relação econômica que impede o conflito, impede a guerra? O fim da Guerra Fria vai trazer nos seus primeiros momentos períodos de grande otimismo, quando a gente fala dessas relações de guerra e paz. Otimismo pensando que o fim do conflito ideológico representa o fim de boa parte dos conflitos. Que engano, né? Na verdade, novas perspectivas aí entram em cena como motivadores de conflito. Novas questões passam a se colocar como questões centrais que vão determinar os conflitos no mundo pós-Guerra Fria. A economia mundo não integrou os mercados. Não integrou, e essa integração dos mercados não tem uma relação direta com o que vai existir de conflito ou não. A gente podia listar várias causas aqui. Eu vou me ater em duas, que talvez sejam as principais. Primeiro é a questão dos nacionalismos. O fim da Guerra Fria reativou nacionalismos. Vários países, quando cai o socialismo naqueles territórios, muitas questões nacionalistas vêm à tona. Então eu tenho sentimentos separatistas que passam a surgir como novas causas de conflito. Coloquei dois exemplos que são fáceis da gente identificar na região da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que com o fim da Guerra Fria, um país socialista, que com o fim da Guerra Fria vai se dissolver em várias repúblicas. E nem sempre essa dissolução vai ser uma dissolução pacífica. Veja a guerra na Bósnia, veja a guerra na região do Kosovo. Sentimentos nacionalistas que vêm à tona. A região do Cáucaso. O Cáucaso é uma área que pertencia à União Soviética. Quando a União Soviética se dissolve, na região do Cáucaso a gente vai ter um pedaço que é a Rússia e uma área que é Geórgia, Armênia e Azerbaijão. O que a gente tem ali dentro? Ali dentro a gente tem vários grupos, várias nações que querem se separar dos estados. Por exemplo, aqui é a região da Chechênia, um grupo, uma etnia islâmica que quer se separar do Estado russo. Aqui a gente tem a região da Geórgia do Sul, a gente tem a região de Nagorno-Karabakh, a gente tem a Abcásia. Eu estou falando de diversos lugares que vão criar movimentos de separatismo, muitos deles violentos, como é o caso específico da Chechênia. Então o nacionalismo passa a ser uma causa de conflito no mundo pós-Guerra Fria. E um outro, o radicalismo religioso. Principalmente com a expansão do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é quando a gente tem a união das leis religiosas com as leis do Estado. Quando a gente tem a união de leis religiosas que determinam como devem ser as leis do Estado, a gente fala de fundamentalismo. E esse fundamentalismo dá brecha para vários conflitos. Olha um exemplo bom aqui na região do Sudão. O Sudão é um país fundamentalista islâmico que persegue as outras religiões, dando origem a guerras civis ali dentro. Além disso, esse fundamentalismo, esse radicalismo religioso, muitas vezes pode se associar ao terrorismo. Famosa é a história do 11 de setembro de 2001, onde um grupo terrorista, a Al-Qaeda, ataca os Estados Unidos.
onde é a base da Al-Qaeda? É um território, é o Afeganistão. Isso vai motivar uma nova guerra, a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos em 2001. E pelo mesmo motivo, alegando apoio a esses grupos religiosos terroristas, os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003. Então é uma ilusão a gente acreditar que o fim da Guerra Fria vai trazer a paz que a gente espera. As relações de guerra e paz entre os países são muito mais complexas do que a questão ideológica que existia na Guerra Fria. Novos fatores passam a ser fatores importantes, como o nacionalismo e o radicalismo religioso. Um exercício que talvez seja interessante para você que entendeu esses conceitos aqui. Tentem dar uma olhada no seu material de geopolítica e pegar os conflitos a partir de 91 e procurar neles quais são as características. A gente está falando de questões nacionais, estamos falando de questões religiosas. Isso pode ser uma boa atividade para você entender esses conceitos junto com os conflitos. Beleza? Entendeu a dica? Então até a próxima.